Bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Glória a Deus. Amados de Deus, nós estamos meditando nessa semana qual é a sua capacidade. Qual é a sua capacidade? E Deus ele vai falar grandemente ao nosso coração para que nós venhamos sempre estar na presença dele, sempre estar na presença do nosso Deus, buscando a face dele, nos ensinando, e através da nossa busca, o nosso Deus, ele traz a cura. Ele traz a cura. Se você é uma pessoa enferma, o nosso Deus, ele vai trazer a cura. O que devemos fazer é permanecer na presença dele e não desistir. E sempre usar a nossa fé de todo o nosso coração. Então, qual é a nossa capacidade? Se uma pessoa que se encontra enferma ou doente, o que ela pode fazer? Se esta pessoa já foi a médicos e gastou todas as suas condições e não resolveu a questão. A passagem na Bíblia diz que certo homem desceu o enfermo pelo telhado para que Jesus pudesse curá-lo. A fé daqueles homens era tremenda. Não havia passagem pela porta. E eles subiram pelo telhado e desceu aquele enfermo aonde Jesus estava. Então você vai ver que há várias capacidades de você chamar a atenção de Deus. Mesmo você estando enfermo ou você estando doente, você pode clamar, você pode buscar no Senhor, você pode fazer a sua oração da fé e buscar o Senhor. Então, amados de Deus, visto que essa pessoa utilizou todas as suas capacidades e recursos que tinha, e agora? O que fazer por esta pessoa? É igual eu disse aos irmãos. Aqueles irmãos eles levaram o enfermo até Jesus. Devemos lembrar e lembrar as pessoas também que por meio da fé e da oração do homem de Deus, ela pode ser curada. Ou ele pode ser curado. Então, hoje está fácil de resolver as coisas. Você pode pedir um homem de Deus que vá até a sua casa. Se você tem alguma pessoa enferma que não consegue andar, uma pessoa doente que não consegue fazer muitas atividades, você pode pedir ao homem de Deus que vá até o seu lar e ore por essa vida. Mas todavia, a fé tem que ser manifestada. Para que Deus, lá do céu, ouve o seu clamor e veja o tamanho da sua fé para as condições que você está buscando Ele naquele momento. Porque Deus ele quer curar todas as pessoas. Ele quer sarar todas as feridas. Vamos ler agora uma passagem que está em Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Se você tem um enfermo dentro de casa, se você tem uma pessoa doente dentro de casa,
mas não encontram uma capacidade de resolver essa questão. Seus pensamentos já não estão mais em Deus. Ouve esta palavra nesta manhã. Quantos são os pregadores que estão espalhados pelo nosso Brasil, pelo mundo inteiro? A capacidade que você tem de locomover até alguém ou pegar o telefone e ligar para alguém não é impossível. Para muitos, não é impossível. Mas as pessoas a cada dia vêm colocando limite para si mesmas. Aqueles homens usaram a fé dele e levaram aquele enfermo até Jesus. Eles precisaram de subir ao telhado, então ele subiu ao telhado e desceu com aquele enfermo. E o nosso Senhor Jesus o curou. O que você pode fazer pelo seu ente querido? O que você pode fazer pelo seu amigo? Você pode orar? Então ore. Se alguém te ligar para fazer uma visita a um enfermo, ou uma pessoa que está doente para você orar, vai e ore. Quando alguém pede uma oração é porque ela tem fé. Através da oração do homem de Deus, a cura vai chegar. Então vamos ler essa passagem, mas antes vamos orar. A gente tem que buscar a presença de Deus para que a gente possa ver e ouvir com os olhos espirituais. Porque aquele que não busca a presença de Deus, ele vê as coisas de qualquer maneira. Acha que tudo é natural. Ah não, isso aí é natural, isso acontece com todo mundo. Este é os olhos da carne. Mas aquele que se reveste do poder do Espírito Santo de Deus, aquele que se prepara para fazer a obra de Deus, este ele quer fazer a vontade do Pai. Então ele busca, ele faz igual o nosso Senhor Jesus ensinou. Subia no monte, orava e buscava, e no outro dia ele estava fazendo a vontade do Pai. O nosso Senhor Jesus também falou, quando você quiser conversar com seu Pai, entra no seu quarto, fecha a porta e ore, no seu particular. Então ele mostrou para nós que não existe um lugar certo para você estar buscando a vontade do Pai, a presença dele. Em pensamentos, se você não consegue falar, você busca a vontade, a presença do Pai. É só ter fé. Então vamos orar. Senhor meu Deus, nós somos pequeninos, ó Pai. Não temos muito conhecimento, ó Deus. E o que temos, recebemos do Senhor. E nesta manhã nós pedimos ao Senhor discernimento para entendermos a mensagem do Senhor que o Senhor colocou em nosso coração nesta manhã. Que nossos olhos venham ver a verdade, nossos ouvidos venham entender, Pai. Entender que é o pastor, o Senhor, o pastor verdadeiro, falando conosco através da palavra. E que esta palavra, Pai, venha fazer morada em nosso coração. E que nossa capacidade, Pai, em primeiro lugar, tem que ser buscar a Tua presença. Então, Pai, nos reveste com Teu Espírito Santo. E nos mostra o que devemos fazer. Em nome do Senhor Jesus. Em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14 em diante, até o 16, vai dizer assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo
em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Está vendo, amado de Deus? Se a sua capacidade, no momento agora, é pegar um telefone e ligar para um pastor, um homem de Deus, para ir até a sua casa e orar pelo enfermo, pelo doente que está dentro do seu lar. Se a sua capacidade no momento é esta, faça com fé. Porque a palavra está dizendo que a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E ainda diz mais: e se houver cometido pecados, serão perdoados. Versículo 16 agora. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então Deus está ensinando eu, você, nesta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. Deus está mostrando que a capacidade, a sua capacidade, na lista dela tem que ser em primeiro lugar a presença dele. Porque senão você vai fazer igual aquela mulher que gastou com vários médicos. Aquela do fluxo de sangue. E foi enganada. Você vai sofrer desnecessário. Então, a palavra de Deus está dizendo, porque se os seus recursos e a sua capacidade que tinha financeira acabou, o que você irá fazer agora? Pois confiava no dinheiro e não em Deus. Mas a resposta para todos é, com dinheiro ou sem dinheiro, na lista de suas capacidades, em primeiro lugar, tem que ser a presença de Deus. Tem que ser a presença de Deus. Porque somente Deus pode curar. Curar suas feridas, curar sua alma, mas você tem que usar a sua primeira capacidade na sua lista. Ter fé em Deus. Ter fé em Deus, que Ele pode te curar e buscar a face do Senhor todos os dias. Assim Deus ele vai transformar sua família, transformar sua vida. Deus hoje está abrindo um leque grande para você ver todas as capacidades que você tem. E está dizendo hoje para você, com dinheiro, sem dinheiro, a primeira coisa na sua lista das suas capacidades tem que ser a minha presença. Porque quando você me buscar, eu vou te ouvir. E mais, porque as mãos de Deus não estão encolhidas. As mãos de Deus não estão encolhidas. Vou ler para você aqui a mensagem que está em Isaías 59, 1 ao 4. Você vai ver que quando você clamar, Deus ele vai te ouvir. Deus ele vai te ouvir. Porque Deus diz assim, ó, na palavra aqui, ó. Deus diz que em Tiago ele disse que ele vai ouvir a oração do justo. Ele vai ouvir a oração da fé. Então, amados de Deus, Isaías 59, versículo 1 vai dizer assim:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Então, amados de Deus, a capacidade que você tem que utilizar ela. E a primeira que você tem que ter na sua lista é buscar a presença de Deus. Que agora você ouviu que a mão de Deus, ela não está encolhida. Ela não está encolhida. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Então tenha fé, amado de Deus. Eu vou ler o versículo 16 novamente, de Tiago, capítulo 5. Porque aqui é a base da palavra de hoje. E você entendeu que em Isaías 59, versículo 1 está falando: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Então, a mensagem em Tiago 5,16 vai dizer: confessai, pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se você se arrepender, buscar a presença de Deus, e confessar os seus pecados a Deus, pedir a Deus perdão, Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir a sua oração. Então você que está começando a caminhada agora com Deus, você passou pelas águas e viu que a luta agora é grande, porque com Jesus, o nosso Senhor foi assim, Ele passou pelas águas e o Espírito de Deus levou ele para o deserto, e lá o diabo aprontou. Mas Jesus venceu ele para mostrar que você também pode vencer. Então você não pode permitir que essa enfermidade, essa doença, ela venha fazer parte da sua vida. Você nem nasceu com ela. Então você vai gastar o quê? Vai gastar o seu dinheiro todo para você entender que a primeira capacidade que você tinha que ter usado é buscar a presença de Deus. Hoje Deus está abrindo seus olhos. Isto vale para mim, vale para você. Então hoje, olhe para o Deus, o nosso Senhor Jesus. Busque Ele de todo o seu coração. Porque você ouviu hoje que a mão de Deus não está encolhida. E Ele diz, se você pode ligar para um pastor, um homem de Deus, para ir na sua casa orar. O que está dizendo a palavra? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então Deus está te ensinando o que você deve fazer. Se antes você estava gastando um mar de dinheiro para poder receber uma cura, Deus está te mostrando algo tão simples que você devia fazer desde o início. Buscar a presença dEle. Se encher da presença dEle. Lembra da história de Naamã? Naamã ouviu uma criança falando de Deus. E ele foi até Eliseu. E ele obedeceu à voz de Deus através do profeta. Ele fez o que devia ser feito. E Deus o curou.
E vai ser assim com você também, se você crer. Aquele que não pode andar, está dentro de casa, enfermo, aquele que está doente, você tem que ajudá-lo. Você tem que orar. Você tem que cuidar. Use as suas capacidades. Talvez esse irmão que está doente na sua casa, enfermo, ele já está fazendo a parte dele. Deus envia uma pessoa aqui, Pai, para me tocar, porque eu sei que é o Senhor que vai me tocar. Envia uma pessoa aqui, porque eu creio que eu vou ser curado. Mas você ainda não agiu. Você que pode andar, você que tem recursos para ligar para alguém, está dizendo igual o mundo está dizendo de fora. Aí isso é normal, acontece com todo mundo. Não deixe sua fé esfriar. Se a sua fé acabar, você vai ficar igual o mundo fala hoje. Isso é normal, acontece com todas as pessoas. Hoje você está ouvindo Deus te chamando. Levanta. Não pereça na morte eterna. Eu também quero te salvar. Essa capacidade que você vai fazer neste momento vai ser de fé. E através desse gesto que você fazer, a sua fé vai reavivar. Porque Deus está mostrando todas as capacidades que nós temos. E pela fé nós faremos um bom uso dela. Amém? Glória a Deus. Eu espero que os irmãos tenham entendido a palavra hoje, que não há capacidade, não há limite quando você está na presença de Deus. É ilimitado, você pode usar todas as capacidades que Deus está te dando. Compartilhe essa mensagem com alguém que está com o coração a ponto de desistir de Deus. Porque hoje ele vai se levantar. Ele vai adorar, vai buscar, vai bendizer o nome do Senhor. E vai glorificar a Deus por ele ter enviado você para alertá-lo. Porque é assim que os irmãos têm que viver, exortando o irmão para que ele venha se levantar novamente e buscar o Senhor de todo o coração. Para ele não perder a fé. Devemos orar uns pelos outros. Compartilhe essa mensagem com o seu familiar, com os amigos. Deixa um joinha no YouTube, Carta de Deus para o Mundo, para que o canal possa alcançar mais pessoas que precisam de ouvir a verdade. A mão de Deus não está encolhida. Isaías 59, versículo 1 ao 4. A mão de Deus não está encolhida.